É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir o teu chamado, virar de outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Hoje, 2 de agosto, mês vocacional. Esse é um mês propício para a gente retomar a nossa vocação, o nosso seguimento a Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje nos convida a confiarmos, a acreditarmos em Jesus. Vamos, neste momento, meu irmão e minha irmã, nos preparar para ouvir o Evangelho da liturgia de hoje. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Então, eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: de fato, tu és o Filho de Deus. De fato, tu és o Filho de Deus.
Acabando de atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os homens deste lugar, reconhecendo-os, espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a Jesus todos os doentes e pediram para que pudessem ao menos tocar a barra da roupa dele. E todos os que tocaram ficaram curados. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje traz para nós muito forte a fé, a confiança nos momentos difíceis. Porque confiar em Deus, confiar em Jesus nos momentos fáceis, alegres, é muito fácil. Difícil é confiar em Deus nos momentos difíceis. E confiar de verdade. Porque às vezes a gente pode falar nos momentos difíceis, olha, eu acredito em Deus. Eu acredito, mas diz isso com palavras. Mas, no entanto, com gestos e com as atitudes diz o contrário, né? É interessante que Jesus, logo após, né, a multiplicação dos pães, Jesus vai despedir as multidões e vai enviar os discípulos e pede que os discípulos vá, né, a outra margem, do outro lado do mar, lá onde se encontram, né, os pagãos. E depois que ele despede as multidões, como Jesus sempre fazia, depois de algo, né, depois de um dia cansativo, depois de algo importante, né, logo após a divisão, a multiplicação dos pães, multiplicação dos pães, Jesus vai subir ao monte para rezar, para conversar com o Pai. E diz o Evangelho que ao anoitecer, Jesus continuava ali sozinho, porém a barca dos discípulos já estava bem longe da terra. E aqui bate uma insegurança muito grande, sobretudo porque, como diz o próprio texto, né, a barca, já bem longe da terra, era batida pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Aqui, meu irmão e minha irmã, a barca da vida. E muitas vezes também na nossa vida, os ventos vêm sempre ao contrário. E a gente precisa de uma segurança. Precisamos acreditar que Deus está presente. Que Deus está presente e que vai segurar essa nossa barca. E ali pela madrugada, ele vai ao encontro dos discípulos e é interessante que quando os discípulos avistam Jesus, eles pensam, né, que é um fantasma. Eles não reconhecem Jesus. Diante da aflição, diante, né, das dificuldades, eles, aqui os discípulos, não reconheceram Jesus. Por isso que eles vão, né, assustados certamente, com muito medo, eles vão dizer, é um fantasma. E gritaram, o evangelho diz que eles gritaram de medo. Então Jesus vai encorajá-los, dizendo, coragem, sou eu, não tenha medo. Certamente você que agora reza comigo, conhece muita gente que também está passando por uma tempestade na vida, né? Com muitos problemas. Que bom que a gente possa, nesses momentos, escutar Jesus dizendo para nós e para as pessoas que amamos, que passam por esses momentos difíceis, coragem, sou eu, não tenham medo. E depois, aqui Pedro, né, afoito como sempre, é ele, né, que vai dizer, que vai reconhecer Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer, Senhor, se és tu, manda-me. Não, primeiro ele duvida, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro.
E aí Jesus vai dizer: pois venha, Pedro. E Pedro vai, né, andando, assim como o mestre, né? Ele desce da barca e ele começa a andar sobre as águas. Parece que está tudo bem. Enquanto Pedro está acreditando, está confiando, está tudo bem. Porém, quando Pedro duvida, quando Pedro sente medo, ele começa, como diz o próprio texto, ele começa a se afundar. Ele começa a se afundar. E aí, graças a Deus, que ele grita, Senhor, salva-me. Senhor, salva, como é bom, né? Como é bom também nesses momentos difíceis, a gente com muita fé e esperança dizer para o Senhor, Senhor, salva-me. E com certeza, Jesus jamais vai deixar de nos salvar. Ele vai estender a mão, assim como ele estendeu para Pedro. Ele vai estender a mão para mim, para você, e vai nos salvar. Porém, certamente também vamos escutar, assim como Pedro escutou, homem fraco na fé, por que você duvidou? Às vezes, nós colocamos o nosso problema nas mãos de Jesus, mas a gente duvida. A gente coloca nossos problemas ou qualquer coisa ali que precisa ser resolvido, né? Nas mãos de Jesus, mas a gente não dorme de noite preocupada. Preocupada. E aí isso demonstra uma ausência de fé ou uma fé fraca. E nós precisamos acreditar em Jesus, sobretudo nos momentos difíceis da vida. E aí Jesus vai subir na barca, né? E quando Jesus sobe na barca, o Evangelho diz que o vento parou, né? Ou seja, quando Jesus entra na barca da nossa vida, né? As dificuldades diminuem. O vento que batia ao contrário, né? Ele passa agora a bater suavemente. É essa segurança que Jesus dá para nós. O vento para. A nossa vida para, a nossa vida fica mais alegre. Nós ficamos mais alegre, mais confiante quando a gente permite que Jesus suba, entre na nossa barca, que é a nossa própria vida. E depois o texto vai dizer que Jesus, né, depois que ele atravessa, que ele desembarca lá em Genezaré, diz que todas as pessoas reconheceram Jesus e ali Jesus curou muita gente. E bastava tocar na barra da roupa de Jesus, que todos ficaram curados, né? Todos ficaram curados. Olha só aqui o tamanho da fé desse povo. Basta tocar no manto de Jesus. E a gente já viu isso em outros evangelhos. A mulher lá com a hemorragia, né, ela toca por trás e ela fica curada. Basta ter fé. Basta acreditar para que a cura aconteça. E é acreditando nesse Jesus que cura todos os doentes que nós vamos neste momento rezar juntos, rezar juntas, pelo João Guilherme, pela Maria Rita Miguel Barros Barbosa, Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Maria Luísa, Tereza Ricelli Bezerra, Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Meire Correia, Maria Leite dos Santos, Janicléa Freitas, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma Maria Auxiliadora Castro, Ubaldo Cardoso, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha, Aninha, Graciete, Sandra da Silva, Gidelvan, Angelina, Marise, Maria Isabel, Rafael de Jesus, Antônio Carlos Santana Brito,
Ionete, Santos Silva, Nonato, Marta Nunes e Rita Nunes. E também vamos rezar pela unidade das comunidades de Sussuarana, de São Judas Tadeu, de Nossa Senhora de Fátima em Vitória da Conquista, enfim. Vamos rezar por todas as comunidades, por todas as paróquias e por todas as dioceses. Vamos também trazer presente, rezar, pedindo, muita saúde e muita paz para todos os nossos familiares. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conduza, e que Ele nos ajude, a sempre que precisarmos estender as mãos, sobretudo nos momentos em que o vento, bate o contrário, da nossa vida. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.